Boa noite, meus irmãos. Rapidamente, abramos as Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós leremos dos versos 13 ao 20. Do verso 13 ao 20. Diz assim as Escrituras. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos permite ter um momento de meditação na sua palavra, devido ao seu grande e maravilhoso amor por nós. E que seja assim, Deus. Que a tua igreja perceba e entenda que não sou eu, não é o Jefferson que estará meditando e trazendo essa palavra. Mas que seja o seu Santo Espírito, que seja o Senhor trazendo aos nossos corações aquilo que devemos aprender, entender e crescer, entendendo quem o Senhor é, entendendo e percebendo em nós quem o Senhor é. Esteja conosco, esteja comigo agora, e que seu Santo Espírito fale aos nossos corações. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já havia passado mais ou menos 2 anos do ministério de Jesus. Havia feito vários sinais, milagres, já havia ensinado muitas coisas, declarado várias vezes, direta ou indiretamente, que ele é Deus. Mas nos primeiros versículos desse mesmo capítulo, nós percebemos que os fariseus e os saduceus, eles confrontam a Jesus, mesmo apesar de tudo que Jesus já havia feito. Eles confrontam e pedem mais um sinal a Jesus. Não era por falta de sinal que eles não entendiam. Sem dúvida, a mesma revelação que havia Pedro não foi dada a eles. E nos versículos seguintes, nós vemos que Jesus fala aos seus discípulos dizendo: olha, toma cuidado. Não sejam influenciados pela ignorância dos fariseus e dos saduceus. Em Lucas 9:18, então nós percebemos que Jesus, junto com os seus discípulos, estão ao pé do Monte Hermon, orando. E depois dessa oração, depois deste momento de oração, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. E ele faz essa pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo, perguntou Jesus, ser o Filho do Homem? Os discípulos, então, eles respondem e dizem: uns dizem ser João Batista, outro Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Irmãos, atentem aqui. Se eu ou qualquer outra pessoa fizesse a mesma pergunta para vocês: quem diz o povo ser Jesus? Quem tem sido, ou que as pessoas deste mundo, que as pessoas do nosso país têm dito que Jesus é? A que respeito eles estão dizendo? Os filmes que nós assistimos, as séries, as ideias que estão se levantando em nosso meio, o que está dizendo a respeito de Jesus? O que o povo está dizendo sobre Jesus? Os discípulos responderam que eram algumas pessoas, João Batista, Elias, Jeremias ou alguns profetas. João Batista, é bem provável que ele disse, porque alguns acreditavam que João Batista, que havia já morrido, havia ressuscitado.
outros diziam que era Elias, porque de fato, como Malaquias 4:5 nos mostra, havia sido profetizado que Elias viria. Mas o próprio Jesus já havia dito que o Elias, que já veio, era João Batista, que já estava morto. Outros Jeremias, alguns dos profetas. Se não era João Batista ou Elias, talvez alguns profetas. Talvez algum dos grandes profetas que estiveram em nós e nos falaram tantas coisas boas. É engraçado que poucos se atrevem, nos nossos dias, a dizer que Jesus nunca existiu. Existem muitos relatos bíblicos, tanto bíblico quanto extra-bíblico sobre Jesus. Mas muitos questionam também o fato de que ele era Deus. E esta é uma questão que nós precisamos refletir e pensar. Muitas religiões, muitas seitas por aí, elas dizem sobre a respeito de Jesus. Elas apontam Jesus como um ser iluminado, como modelo perfeito de ser humano, ou como um grande profeta, ainda nos nossos dias. Ou como uma criação, a primeira criação de Deus, como os testemunhos de Jeová dizem. Mas quem pare um momento e ouça a voz do povo lá fora, ou a voz ao nosso redor, e quem que as pessoas estão dizendo quem é Jesus? Como Elias disse, nós estamos no mês de Natal, e muito se fala sobre tantas coisas, e muito pouco se fala sobre quem é Jesus. Sobre quem de fato é Jesus. E não apenas uma criança, não apenas um bebê que veio ao mundo, ou um homem que viveu entre nós. Mas nós veremos que ele é algo bem maior do que isso. Agora, então, sabendo a opinião do povo, Jesus direciona a pergunta a seus discípulos. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E eu pergunto novamente aos irmãos. E vocês? Quem vocês dizem que Jesus é? Ao seu coração, para as pessoas à sua volta, quem vocês dizem que Jesus é? O cristianismo está sendo constantemente atacado. E observe que a melhor forma de tentar destruir uma verdade não é simplesmente atacando essa verdade, mas é muitas vezes fragmentando essa verdade, ou dizendo meias verdades. É exatamente isso que nós temos visto. São mais de 2.000 anos de crença. Nem sempre, é claro, o inimigo usa como estratégia a ofensa contra Jesus. E nós temos visto muito isso. Jesus está sendo ofendido de várias maneiras por aí. E essa ofensa ela existe porque, da mesma forma que os fariseus, os saduceus e muito dentre os povos, eles não sabem quem de fato Jesus é. E não sabendo quem Jesus é, não há respeito, não há temor, não há amor por ele. Nós precisamos entender e perceber quem Jesus é, para então nos prostrar diante de quem de fato ele é. Milhões de pessoas, meus irmãos, estão sendo conduzidos por homens que dizem meias verdades. Elas levantam a Jesus, dizem sobre Jesus, aparenta pregar um evangelho, mas estão levando milhões de pessoas para instituições que se denominam igrejas, acreditando, estão seguindo a Cristo. Um Cristo que apenas cura, um Cristo que apenas faz milagres, um Cristo que se preocupa apenas em prosperar o homem. Mas continuemos. Então Pedro toma a palavra, e responde em nome dos discípulos que ali estavam e diz: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, nós sabemos, entendemos que quando nós pensamos na palavra Cristo, isso não é um sobrenome, né? Talvez as pessoas acham que isso é um sobrenome, mas Cristo não é um sobrenome, mas isso é um ofício, é um chamado de Jesus. E nós sabemos que isso significa, Cristo vem na palavra do grego, que é ungido, e tanto no hebraico, que significa Messias, e tanto um quanto o outro significa ungido do Senhor, consagrado. Como no Antigo Testamento, os reis eles eram ungidos, consagrados para dirigir o povo, para libertar os povos, para ir contra os inimigos do Senhor. Aqui, Jesus também é ungido. Ele também é consagrado por ter este nome, para cumprir a sua missão, para cumprir a sua missão, que não é uma simples missão de reinar um povo,
Não é a simples missão de trazer uma liberdade momentânea para o povo, mas ele de fato traz a verdadeira liberdade para o seu povo. Jesus Cristo é Cristo, porque ele de fato morreu em nosso lugar, subiu na cruz em nosso lugar, carregou os nossos pecados. Então morreu, carregou a ira de Deus Pai. Ali Deus Pai, ele se agradou em moer o seu próprio filho, diferente de como foi com Isaac, onde Abraão foi detido e não pôde matar o seu filho, como foi pedido por Deus. Aqui não, na cruz do Calvário, Jesus, por ser Cristo, por ser ungido para essa obra, para a obra da cruz do Calvário, ele morre em nosso lugar. Ele se torna o maldito, aquele que subiu no madeiro. E suportou a ira de Deus, que deveria ser sobre mim, deveria ser sobre você. Ele foi ungido com essa missão. O Messias profetizado, o Messias prometido. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, tudo isso passa na mente dele e dos seus discípulos. E quando nós dizemos Jesus Cristo, será que nós temos essa responsabilidade com este nome? Nós percebemos o peso que este nome traz? Será que nós entendemos o que de fato significa Jesus Cristo? Mas ele continua e diz, o Filho do Deus vivo. Comparar Jesus com o Filho de Deus é dizer que Jesus é Deus. Ele não é apenas um homem. Ele não é apenas um profeta. Ele não é apenas um ser iluminado. Ele é Deus. Ele deveria ser homem, por isso foi ungido, se tornou Cristo, porque foi ungido como homem, 100% homem. Mas ele também era 100% Deus. O menino que veio ao mundo numa manjedoura, numa forma simples, que viveu entre os homens, sofreu as nossas dores, que subiu na cruz, ele também era Deus. Porque, de fato, se ele não fosse Deus, ele não suportaria carregar a ira que só um Deus poderia carregar. Só Jesus, sendo Deus, poderia carregar. Jesus, então, meus irmãos, é o Deus homem, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Diante dessa afirmação de Pedro, também em nome dos discípulos, Jesus afirma, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Pedro era bem-aventurado, ele era feliz, porque ele foi agraciado por Deus, ele foi abençoado por Deus. Deus abriu a sua mente, abriu o seu entendimento para entender quem ele era, não por causa de algo que ele via em Jesus, não porque algo que estava externo a Jesus, mas porque o Espírito Santo revelava a Pedro e a alguns discípulos quem de fato Jesus era. Essa revelação não foi dada, como eu disse, aos fariseus, aos saduceus, ou a muitos dos povos, do povo que estava ali, mas foi dada a Pedro e a alguns discípulos. Irmãos, se o Espírito Santo revelou ao seu coração quem é Jesus Cristo, se o Espírito Santo revelou ao seu coração que a obra que Jesus realizou na cruz só poderia ser realizada e vencida por ele, seja grato. Agradeça a Deus. Agradeça por ele ter derramado da sua misericórdia e se revelado a você, revelado essa verdade, revelado essa alegria. Agradeça a Deus que você pôde não apenas entender, mas crer na obra do Evangelho. Então Jesus faz duas promessas para Pedro. A primeira promessa ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A teologia católica sustenta o papado nessa afirmação de Cristo, dizendo que Pedro é a pedra, e assim ele foi e ainda é o líder da igreja. Alguns cristãos evangélicos dizem que a pedra aqui é Cristo, que Cristo estava dizendo sobre si mesmo. Mas o texto no original, ele tem uma dificuldade em nós interpretarmos isso dessa forma. Então, sobre o que Jesus estava falando? Aqui Jesus estava apontando como pedra, como fundamento, e que ele iria edificar. Essa primeira promessa que Jesus faz a Pedro, então,
nesse trocadilho com o nome de Pedro, que entendemos e sabemos que Pedro vem do grego, que significa rocha, pedra, Jesus não estava dizendo que Pedro era a pedra, mas a afirmação de Pedro era a pedra. A pedra é o evangelho declarado por Pedro. A verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra que sustenta a igreja. Essa é a razão da nossa fé. O próprio Pedro afirma em 1 Pedro 2,5 que Jesus é o fundamento e nós somos as pedras vivas edificadas sobre Cristo. Isso não é uma contradição. De fato, Jesus é o fundamento. De fato, Jesus tem que ser a pedra, mas nesse texto que nós lemos, nós percebemos e entendemos pelo original que aqui Jesus está apontando que o evangelho, a mensagem, aquelas palavras de Pedro, essa era a pedra, essa era a rocha. E ele diz que edificará a sua igreja. Jesus diz que sobre essa revelação, sobre a revelação de que essa mensagem, esse evangelho, e nada, ele sustentaria, ele edificaria a sua igreja e nada poderia ir contra ela. Mais de 2000 anos de história, meus irmãos. Muitas filosofias, guerras, heresias e ideologias se levantaram e caíram. Mas a igreja do Senhor permanece e permanecerá eternamente. Nem mesmo a porta dos infernos, como nós vemos no texto, que aqui representa a morte eterna. Não é o diabo lutando de um lado da porta e nós do outro lado da porta lutando para ver quem segura a porta, não. Aqui é a morte eterna. Nem mesmo as portas dos infernos irão prevalecer. Pois aqueles a quem Deus escolheu, chamou, salvou e uniu ao seu corpo, a esses também, em Jesus, a salvação será preservada e nada, nem ninguém pode nos tirar das suas mãos. Vemos que a primeira promessa está relacionada com a segunda promessa que vamos ler agora. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus está dizendo que pelo conhecimento de quem ele é, pelo conhecimento e entendimento que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, ele edificará a sua igreja, entregando a chave do reino dos céus, não apenas a Pedro, mas ao seu povo, para a igreja, para nós, seu povo, sua igreja. E a pergunta que nós fazemos aqui nesse momento é: qual é a chave que Deus dá graciosamente para a sua igreja, para o seu povo, e entrar e habitar no seu reino? Qual é? Qual é essa chave? E o que tem poder de abrir e fechar esse reino? Irmãos, a chave que Deus nos deu é a nossa fé. A fé no poder, no evangelho que declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a chave, meus irmãos. A fé no evangelho de Jesus Cristo é a chave. É a chave que Deus deu, que Jesus deu a Pedro. É a chave que Jesus deu a vocês. É a chave que Jesus nos deu para que nós usemos para a glória do seu nome, para proclamar o seu evangelho e para que o seu reino se expanda em todos os lugares. Em 1 João 5, 4 e 5, a palavra de Deus nos diz: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória. Esta é as chaves que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Quem é, em outras palavras, quem é que tem as chaves? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Aquele que entende e compreende que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Irmão, se você entende, compreende, que acredita nisso, você tem a chave do reino dos céus. Isso é glorioso, isso é poderoso. Isso é muito grande e nós muitas vezes não entendemos a grandeza dessas palavras. Aceitar e acreditar no Evangelho abre as portas do reino. Negar, fecha as portas. Quando nos arrependemos e aceitamos o Evangelho de Jesus, ficamos livres de nossos pecados, estamos soltos, desligados, livres do pecado. Mas quando o homem não se arrepende dos seus pecados e, consequentemente, nega o Evangelho, ele permanece ligado e preso, escravizado ao pecado. No versículo 20, então, Jesus advertiu os discípulos que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Provavelmente o povo ainda não entendia quem Jesus era. Por isso, Jesus adverte:
seus discípulos para não dizerem quem ele era. Irmãos, o tema desse sermão é: quem vocês dizem que eu sou? E essa precisa ser a nossa pergunta. Essa é a pergunta desse sermão e essa é a pergunta para a nossa vida. Porque entender quem Jesus é não é um trabalho de um momento, mas é um trabalho para toda a nossa vida. Como conhecer o Evangelho é um trabalho para toda a nossa vida. Diante disso, eu quero trazer algumas aplicações para os irmãos. Primeira, irmão, nós precisamos examinar a nós mesmos. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. E nós precisamos perceber e tentar entender: será que de fato eu sei quem Jesus é? Será que de fato, se Jesus me perguntasse essa mesma pergunta, e de fato ele está na sua palavra, será que eu daria a resposta correta para Jesus, como Pedro assim deu? Olhe para a sua vida nesse momento. Qual o caminho que você tem seguido? As suas obras são para glorificar a Deus, aos homens ou a si mesmo? Em João 6, 68 e 69, diz assim: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aqui nós percebemos que entender quem Jesus é, crer em Jesus, não é apenas algo dito pela nossa boca, mas é algo vivido, algo que temos que viver. Isso é revelado em nossa vida. Quais os caminhos que nós temos seguido? Quando nós examinamos a nós mesmos, o que de fato nós vemos? Nós estamos seguindo a Cristo? Ou nós estamos seguindo nossas vontades, os nossos desejos, ou as ideias dos homens deste mundo? Quem nós estamos seguindo? Qual é a verdade que nós estamos seguindo? Se de fato Jesus é a verdade, seria uma ignorância seguirmos outra coisa. Se de fato nós cremos que Jesus é a verdade, seria loucura seguir qualquer outra coisa, senão a Jesus. Porque tudo é ilusão. Somente Cristo é a verdade. Como Elias disse no começo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E somente por ele nós podemos ir ao Pai. Em Mateus 7, 21 e 23, diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. Quão duro é essa palavra, mas essa palavra está sendo direcionada a pessoas que acreditavam que eram crentes, acreditavam que sabia quem era Deus. E eu estou trazendo isso para vocês, como para mim. Deus está trazendo isso para nossos corações, para que entendamos isso com seriedade. Se um dia nós chegarmos diante de Deus, Deus, eu sei que o Senhor é, mas Ele nos dizer, mas eu não sei quem você é, aí sim nós temos um grande problema, meus irmãos. Aí sim mora um problema. E é interessante, porque se nós conhecemos a Jesus de fato, Jesus nos conhece. Se Jesus nos conhece, Ele se revela a nós e mostra quem Ele é para nós. Ele se revela, se somos dele de fato. E isso é importante também nós observarmos em nós mesmos. Se nós somos de fato de Cristo, nós sabemos quem Ele é. E se nós sabemos quem de fato Ele é porque Ele sabe quem nós somos. Examine-se a si mesmo, meus irmãos. Tema essa verdade, tema compreender essa verdade. Segundo ponto, segunda aplicação. Examine as Escrituras. Independente se você acha que você conhece a Jesus ou não, não deixe de buscar o conhecimento sobre Ele nas Escrituras. Não deixe de entender quem Jesus é. Eu sou cristão, nós somos cristãos há tanto tempo. Talvez nós já vivemos tantas coisas com Jesus. Talvez muitas experiências nós já passamos com Cristo. Talvez nós já vimos milagres acontecerem diante de nós. Talvez nós fomos livrados de acidentes, da própria morte. Talvez você tenha uma experiência assim. Mas mesmo assim, isso não é suficiente para declarar quem Jesus é.
Somente as Escrituras podem dizer a você e a mim quem Jesus é. Somente as Escrituras podem nos dizer. Continue se alimentando dessa palavra. Olha que interessante, Salmos 1 e 2 nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita dia e de noite. Olha uma diferença aqui entre esses dois versos. E essa diferença nos mostra dois caminhos. Um caminho que o homem está seguindo homens maus, e o outro caminho que está seguindo a Deus, pela palavra de Deus, pelas Escrituras. E não está seguindo apenas por obrigação, mas ele tem prazer nisso. Irmão, se você de fato consegue olhar para si mesmo e ver um homem, uma mulher, um irmão, uma irmã que ama as Sagradas Escrituras, que medita nela dia e noite, então creia que Jesus se revelou a você. Meditar na palavra de Deus é uma das características de quem conhece a Jesus, pois temos prazer nele e queremos buscar cada vez mais conhecer a Jesus. Volto a dizer, nós estamos no mês de Natal, né? Logo, logo nós estamos virando mais este ano, e antes, ter este momento de Natal. Quem é Jesus? Será que conhecemos quem ele é? Será que, por conhecê-lo, nós amamos conhecê-lo e queremos conhecer mais e mais e mais e mais? Eu amo meu Jesus, e por isso eu vou conhecê-lo, e por isso eu vou me esforçar para isso. Interessante que eu estava assistindo, alguns dias atrás, um documentário, e nesse documentário mostra um homem do Nepal, que ele, em 7 meses, depois no final do documentário, a gente viu que ele, em menos ainda, ele subiu em 14 montanhas que estão acima de 8 mil metros de altura. Em 7 meses, ele subiu em 14 montanhas. E o documentário mostra que isso exigiu um extremo esforço dele e dos seus amigos que também fizeram isso. Um extremo esforço psicológico, físico, mental, e a sua mãe estava quase morrendo no meio desse período, e tantas coisas estavam acontecendo com ele, mas mesmo assim ele conseguiu, e eu fiquei impressionado com a dedicação e com a entrega deste homem em subir 14 montanhas acima de 8 mil metros, simplesmente para provar que fez isso. E aí eu pergunto para mim, eu pergunto para o irmão, ele tinha um propósito e ele fez de tudo para alcançar esse propósito. E nós, de conhecer a Cristo, qual o tamanho do monte nós precisamos subir para entender quem Jesus é, para conhecê-lo mais, para amá-lo mais, para viver mais em seus átrios, para viver mais diante dos seus pés, diante do teu trono. Qual o tamanho do monte que você tem que enfrentar? Então, enfrente. Lute, conheça a Jesus. Não importa o que você tenha que fazer, não importa o que você tenha que deixar, conheça a Jesus. Conheça o nosso Salvador. Em Tiago, capítulo 1, versículo 25, nos diz assim as Escrituras: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Observe a sua vida, meu irmão. Quando você examinar a si mesmo, você precisa ver alguém que medita, tem prazer e vive segundo a lei de Deus. Se alimente das Escrituras, devore a palavra de Deus até o ponto que você possa dizer, como Paulo diz, em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É interessante que no mesmo documentário, quando ele estava lá em cima de algumas montanhas, como o Everest, por exemplo, ele dizia que é como se a montanha fizesse parte do seu corpo. É como se ele e a montanha fossem um só. E é exatamente isso.
Quando nós conhecemos a Cristo nas suas sagradas escrituras, quando nós mergulhamos em Jesus, mergulhamos na sua palavra para entender quem ele é, já não é mais eu, mas somos nós. Somos em Cristo, estamos em Cristo. Não vivemos mais para nós. Não pensamos mais com o pensamento mundano. Não queremos agradar a nós mesmos, mas queremos sempre, constantemente, agradar a Cristo, agradar a Deus. É um grande desafio, mas nós devemos perseverar em alcançar, mas lembrando que é Jesus quem nos edifica. É por meio de Jesus Cristo que podemos alcançar a santidade. Diferente daquele homem do documentário que achava que o homem, que ele queria mostrar, um dos objetivos dele no documentário, era mostrar que o homem pode fazer coisas absurdas, coisas que eles duvidam. Mas diferente deste homem, nós sabemos que se alcançamos alguma coisa, se entendemos alguma coisa, se alguma revelação é trago a nós, não é por causa de nós, mas é por causa de Cristo. É por causa do seu grande amor, da sua graça, porque Ele tem nos edificado. É Jesus quem vai te edificar. Não acredite que você tem poder para compreender a Cristo. Não acredite que você possa abrir a palavra de Deus e simplesmente por uma leitura entender quem Cristo é. Porque se o Espírito Santo de Deus não se revelar a vós, ou a mim, ou a nós não entenderemos quem Ele é. Terceira aplicação. Faça o conhecido. Irmão, por que será que Deus entregou a chave do reino dele em nossas mãos? Por que será que Jesus entregou a chave do seu reino para a igreja? Será que era para pegarmos essas chaves, trancarmos o reino e nos escondermos lá dentro? Ou será que é para abrirmos essas portas e para que outros possam conhecer a Cristo? Para que outros possam entender quem Cristo é, para que outros possam ter a mesma alegria que você tem, para que outros possam entrar neste reino e um dia adorarmos a Deus eternamente. Esse é o propósito de ter nos dado essa chave. Então, faça o conhecido. Abra as portas deste reino. Irmão, nós fazemos parte do povo escolhido de Deus. Talvez, como foi dito em Deuteronômio 7, o menor de todos os povos. Porém, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2, 9 e 10, que somos a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Como em Efésios 1,13, lemos que depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Nós, igreja presbiteriana unida de São Paulo e toda a igreja do Senhor espalhada por todo o mundo, fomos eleitos, chamados e salvos pela obra redentiva de Jesus Cristo. E não para simplesmente nos fecharmos dentro de um lugar. E não para nos calarmos. E não para encontrarmos barreiras que nos dividem. Como nós temos este lema, nós somos uma igreja bíblica unida e relevante. Se somos uma igreja bíblica, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Entender quem Cristo é. Se estamos unidos, então nós temos que tirar essas barreiras que nos dividem. Tantas barreiras que nós levantamos que não são nada perto da verdade do Evangelho, que essa é a verdade que nós devemos de fato nos preocupar. Barreira que nós levantamos e que estão nos desunindo de alguma forma. E não estou dizendo só da Igreja Unida, não, mas que todas as igrejas, ou a Igreja do Senhor espalhada na terra, somos unidos, estamos unidos e permaneceremos assim, para então ser relevantes. Essas três palavras, elas estão unidas. Uma depende da outra. Precisamos buscar a palavra, estar unidos, para então sermos relevantes. Talvez você ainda não entenda a profundidade dessa verdade. Talvez eu ainda não entenda. Talvez nós ainda não entendemos. Nós sabemos que o próprio Pedro,
Depois que ele disse essas palavras, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, nos versículos que seguem esse capítulo, esses versículos que nós lemos, ele é repreendido por Jesus, por achar ou tentar impedir que Jesus morresse. Nós também sabemos que tanto Pedro quanto os discípulos, depois que Jesus morreu, eles entraram em desespero. Como se toda a esperança da vida deles havia acabado, tudo aquilo que eles almejavam, e não era bem o que nós achávamos que era, talvez não era, não sei quais as dúvidas que existiam no coração de Pedro, dos discípulos, mas nós sabemos que o que eles voltaram a pescar. Mas quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus tem um momento ali que Jesus chega para Pedro e pergunta a Pedro, e diz: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu tens as chaves do reino. Eu que edifico vocês, eu que edifico a minha igreja. Apacenta minhas ovelhas. Se vocês me amam, apacentam as minhas ovelhas. É aqui uma palavra direcionada a Pedro, mas isso pode dizer muito a nós. Como o ide do Senhor, a palavra de Deus, que é constantemente trago a nós. E nós sabemos também que depois desses momentos, já em Atos, no capítulo 2, nós sabemos que quando o Espírito Santo desceu sobre Pedro e os discípulos e todos que estavam naquela casa, a primeira pregação de Pedro, ele abriu a porta dos reinos dos reinos dos céus para 3.000 pessoas. Porque ele decidiu usar a chave, usar a fé, usar o entendimento de quem Jesus é para o próximo. Na verdade, meu irmão, não tem nem como decidir por isso. Quando nós entendemos quem Cristo é, isso arde de uma tal forma em nossos corações que é impossível nós nos calarmos. E foi assim com Jesus, foi assim com os discípulos. Eles foram cheios do Espírito Santo. E eles não tinha como eles ficarem calados, não tinha como eles não falarem de Jesus. 3.000 pessoas foram salvas. Eu pergunto a você, eu pergunto a nós, se uma pessoa abriu a porta para 3.000 pessoas, quanto mais nós unidos com a verdade do Evangelho, com essa chave que é Jesus Cristo, o Cristo, o Filho do Deus vivo, quanto mais nós podemos trazer para o reino dos céus. Não está em nós o poder de convencê-lo, sem dúvida. Mas se nós cremos nesse Evangelho, e que esse Evangelho é poderoso para a salvação, então nós devemos nos debruçar nessa verdade, aprender dessa verdade e levar essa verdade a outros. Se você que está me ouvindo aqui, talvez você não seja salvo. Talvez o poder do Evangelho ainda não alcançou a sua vida. Mas eu quero te pedir, observe a sua vida, observe tudo que está acontecendo na sua vida. Se você ainda se sente escravizado pelo pecado, pela culpa, ou por uma profunda desespero, porque não sabe para onde ir, se arrependa dos seus pecados nessa noite. Clame a Deus, clame pela misericórdia de Deus incessantemente. Creia que Jesus Cristo veio ao mundo, viveu entre nós, morreu, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus, está à destra do Deus Pai. Enviou o Santo Espírito para nos convencer do nosso pecado, nos consolar e revelar Cristo nas Escrituras, produzindo em nós fé, dar-nos a chave, dar a você também a chave para a salvação e para a salvação de todos aqueles que nos cercam. Creia para que você tenha vida eterna com Deus e não uma morte eterna. Creia para que seu nome se ache no livro da vida. Para que Cristo um dia conheça o teu nome, conheça quem é você, não apenas você se dizer quem eu conheço, mas Cristo te conhece. Cristo te conhece. Você que não é cristão e você que é um cristão, lembre-se no que Paulo nos escreveu em Romanos 8, 31 ao 39, e eu termino. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, meus irmãos? Será a tribulação, a angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para matadouro. É verdade. Você sofre porque isso é uma verdade. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo, como diz Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o Jesus, esse é o poder de Jesus, e ele continuará edificando a sua igreja. Irmão, lembrem-se, diariamente, creia, proclame que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta tem que ser a nossa resposta para nós mesmos, para nossos irmãos e para aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos orar. Deus, mais uma vez quero te louvar, Pai. Obrigado por este momento. Obrigado por essa palavra. Obrigado por teu tão grande amor, Pai. E neste tão grande amor, o Senhor não nos permite estar enganados. O Senhor não nos permite caminhar na escuridão. O Senhor, que é a nossa luz, que é o pão da vida, que é a água da vida, o Senhor ilumina nossos caminhos. Ilumina o caminho que o Senhor é. E nos alimenta com o pão da vida. Nos sacia com a água da vida. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor não viu em nós algo bom para nos darmos ou derramar da sua graça, da sua misericórdia. Não, o Senhor fez isso porque o Senhor escolheu fazer. Porque o Senhor decidiu fazer. Porque o Senhor decidiu nos amar um dia. E o Senhor, dia após dia, tem derramado o seu amor e mostrado o seu amor por nós, para que conheçamos quem Jesus é. E a minha oração é para que o Senhor, não apenas a mim, mas a toda a sua igreja, aqueles que nos ouvem, aqueles que estão neste mundo, que eles te conheçam e que eles perseverem em te conhecer. Que eles não parem nos primeiros obstáculos, que eles não desistam, mas que eles lutem e constantemente lutem para conhecer a Jesus e a sua obra. Aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Obrigado por tão grande amor. Obrigado porque nós lembraremos esse mês que o Senhor veio a este mundo para aqueles que estavam perdidos, para salvar aqueles que estavam perdidos, para nos salvar. Obrigado, Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a ti louvaremos e renderemos glória eternamente. Faço essa oração no teu nome, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém.